Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Antes da gente falar de laudo técnico, a gente tem que falar um pouquinho de diagnóstico. A gente tem que entender os conceitos desse termo diagnóstico, o conceito de laudo técnico, o conceito de laudo diagnóstico, o que é um laudo. Muita gente me pergunta assim, cara, o neuropsicopedagogo pode dar um laudo? O neuropsicopedagogo pode dar um diagnóstico? E aí a gente vai entendendo esses conceitos, né? Eu sempre falo para vocês que quando a gente está em dúvida, onde que a gente tem que recorrer? A gente tem que recorrer no conceito, na base, na fundamentação. Bom, vamos falar um pouquinho de diagnóstico, então. O que é o diagnóstico? Diagnóstico, gente, ele é um documento, tá? Redigido por um médico. Apenas um médico pode dar um diagnóstico. Onde vai conter lá um dado resultado a partir, né, um laudo pericial médico a partir aí de todo um trabalho que ele vai fazer, de uma avaliação clínica, né, de exames laboratoriais, enfim, tudo que o médico precisa para fechar um quadro de um diagnóstico, seja ele uma doença, seja ele uma síndrome, seja um transtorno, né? Então, quem dá o diagnóstico é o médico. Eu quero até encontrar aqui essa lei que a gente fala, né? Quem pode dar diagnóstico no Brasil? Vamos lá, vamos digitar no nosso amigo de todas as horas, diagnóstico, que é o Google. No Google. Bom, o diagnóstico, então, existe uma lei, né? A lei que vai validar aí, promulga a profissão do médico, né? O exercício da medicina. E essa lei é clara em dizer que o único profissional que pode dar um diagnóstico é um médico. Então, aqui, ó, vamos ver se eu encontro essa lei. Atuação no exercício da medicina, né? O médico desenvolverá as atuações profissionais no campo da atenção à saúde para o diagnóstico, né? A prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Então, algo que é exclusivo, né? Médico é o diagnóstico. Então, não é algo assim que qualquer profissional pode sair dando um diagnóstico, principalmente diagnóstico de saúde, tá? A psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, é um conselho muito forte aqui no Brasil, a gente sabe. Eles têm dentro da lei deles lá, dentro da regulamentação do profissional, da profissão do psicólogo, que eles podem emitir um laudo técnico chamado psicodiagnóstico. Por quê? Porque é o psicólogo quem vai identificar padrões, principalmente relacionados à saúde mental. Então, transtornos mentais, assim, questões que sejam de ordem mental e psicológica, pode ser diagnosticada por um psicólogo e tem o nome desse documento que é psicodiagnóstico. Veja que ele não é um diagnóstico, ele é um psicodiagnóstico, é um diagnóstico psicológico. Para ter um diagnóstico, precisa de um médico, tá? Resumindo, é isso.